Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. A ideia hoje é a gente conversar sobre a segunda parte ali do drive respiratório. Então, só para lembrar, drive respiratório, quando a gente vai pegar na literatura, é algo meio, é uma entidade, né? E definição propriamente dita, a gente não acha nada escrito. Mas se tivesse que definir de alguma forma, em uma frase, eu colocaria de novo, desculpa repetir isso da parte um. É o conjunto de sinais, a intensidade, na verdade, o conjunto de sinais que saem do sistema nervoso central para virarem um estímulo efetor através da contração muscular. Quer dizer, a intensidade do sinal que sai do sistema nervoso central, tá bom? Da ordem que sai para a gente ter as contrações do ciclo respiratório. Esses aqui são os tópicos que eu queria discutir. Esse bases, na verdade, a gente vai voltar um pouco só para relembrar poucas coisas, só que acho que vão ser importantes aí não só para hoje, como para o dia a dia. Falar um pouco sobre o drive nas doenças, a expressão clínica de que de um drive hiperestimulado, acho que não tem muito por que a gente ficar falando sobre isso, né? Mas do hiperestimulado, o que pode ser que gere para nós, como a gente pode modular e concluir em cima disso. Então, das bases, isso aqui já tinha mostrado para vocês, a gente tem um centro controlador, que é o nosso centro respiratório, que basicamente a gente tem três grandes núcleos, se a gente for lembrar disso, né? São dois no bulbo, um na ponte. Bulbar anterior é responsável pelas eferências, que da onde sai propriamente dito o drive, tá? Que sai a intensidade do estímulo para virar o estímulo efetor, para virar a contração muscular, que ele é controlado pelo bulbar dorsal, que é quem junta todas as informações periféricas, que a gente vai chegar nisso já, e os dois, mas principalmente o anterior, recebe estímulos do centro pontino. O pontino, ele na verdade é o estímulo desculpa, ele é o gerenciador que faz com que a gente tenda a sempre ter as inspirações, mas quem gera o estímulo fásico, em geral, é o intermediário entre o anterior e o posterior bulbar, tá bom? Mas enfim, a gente tem aqui o centro controlador, são os três núcleos, dois bulbares e um pontino. A gente tem um componente efetor, lembrando que aqui tem uma série de nervos que saem para a gente inervar a musculatura respiratória, seja o diafragma, mas principalmente o resto da musculatura respiratória, os intercostais externos, né? A gente tem um componente regulador, que são os quimiorreceptores centrais. Lembrando que os quimiorreceptores centrais, não existe uma região anatômica que eu vou lá e acho uma célula específica. É a região ventral do bulbo, ponto. A gente não consegue reconhecer anatomicamente onde ele fica. E o principal estímulo que a gente tem aqui no receptor, né, é o pH, não a oxigenação. A oxigenação não tem influência no centro do controle respiratório quando a gente varia a oxigenação do líquido, tá bom? Bom, pelo menos anterior ao bulbo. Os quimiorreceptores periféricos, aqui entre os quimiorreceptores, os corpos carotídeos e os aórticos, aqui sim, a hipóxia barra hipoxemia é importante, assim como a variação do pH. Os mecanorreceptores, os pulmonares, que a gente já tinha conversado aí sobre por exemplo, o reflexo de Hering-Breuer, né? E outros mecanorreceptores. Lembrando que quando a gente vai começar a correr, a gente começa a mexer uma articulação, por exemplo, já é o suficiente para a gente ficar taquipneico, tá bom? E esse componente regulador, que tem o centro de recepção dele, a parte posterior do bulbo, é integrado aqui no centro, certo? E a gente tem o componente central, propriamente dito, que vem lá do sistema límbico, da consciência, mas lembrando que a consciência influencia o centro respiratório, mas de jeito nenhum consegue controle absoluto. Em alguns momentos é importante. Vocês lembram do que é a maldição de Ondina? A síndrome de Ondina? A pessoa que não pode dormir, que ela morre, que o centro respiratório não funciona enquanto ela não está consciente. Então, acidente vascular encefálico é uma causa dele, por exemplo, né? E assim, existe alguma integração aqui que provavelmente ela existe, só que a gente não sabe ainda. Mas, mais importante, hoje a gente vai falar sobre a biomodulação. Assim como a gente fala de biotrauma na lesão pulmonar, por exemplo, alguns mediadores barra moduladores inflamatórios, eles, que a gente chama de inflamação porque veio da inflamação, mas não necessariamente esse não precisa ser inflamatório para gerar um biomodulador inflamatório, isso aqui é capaz de
aumentar ou enfraquecer, ou a resposta efetora, mais comumente enfraquecer, que a gente vai falar sobre isso também, e influenciar o centro controlador. Quando a gente fala de enfraquecer, isso aqui é um negócio interessante, isso é uma revisão do Blue Journal do professor Dimitris Georgopoulos. O que acontece é isso aqui, a gente tem uma curva de resposta, conforme aumenta o CO2, aumenta a ventilação minuto, o volume corrente minuto. Isso é uma resposta normal de qualquer pessoa. Durante a doença, o que acontece é que essa curva normal, ela acaba se desviando. Mas por quê? Do ponto de vista central, a gente tem um aumento do estímulo por conta da hipoxemia, por conta da acidose metabólica, por conta de vários mediadores inflamatórios. Só que do ponto de vista de resposta, não de estímulo, agora do componente efetor, do componente muscular, a gente tem a redução da complacência pulmonar, da caixa torácica principalmente, não só da complacência pulmonar, do air trapping, do aumento da resistência e vai, tá bom? E fraqueza muscular. O que eu estou querendo dizer? A gente tem uma curva normal. Ficamos doentes, nosso centro fica hiperestimulado. A intensidade de estímulo pode aumentar, só que a resposta a essa intensidade de estímulo, em geral, é reduzida, por conta da conformação anatômica, momentânea, instantânea da doença, e por conta da fraqueza muscular, tá bom? Bom, então falando sobre a doença propriamente dita. Boa tarde. Vamos lembrar uma coisa importante. Quais são os critérios de Sears? Sepse antiga, leucocitose ou leucopenia, um só, né? Taquicardia, febre, hipotermia e taquipneia. Então, taquipneia ou PCO2 abaixo de 32, né, nos critérios antigos, o sepsis 2. Só lembrar que esse 32, a sensibilidade dele é bem baixa, mas é um PCO2 abaixo de 32. Quer dizer, da resposta clínica a qualquer processo inflamatório, talvez infeccioso, a taquipneia faz parte. Quer dizer, o centro respiratório está envolvido nesse meio de resposta. Isso aqui é um estudo em cachorros, tá? Só para mostrar para vocês que conforme você injeta de uma forma contínua a endotoxina num animal, mantendo mesmo o PCO2, que é esse número que está aqui em cima, passando o tempo, isso aqui é um grupo sem receber, grupo Sham, e um grupo recebendo endotoxina. Quando a gente recebe endotoxina, o animal recebe endotoxina, a ventilação minuto dele chega a dobrar aqui, mantendo o mesmo CO2. Isso aqui tem algumas dicas para a gente, né? Primeira, nossa resposta é de aumentar o volume minuto. Perfeito, não é um estímulo inflamatório. 2, lembra que eu falei para vocês que o PCO2 e 32, o critério do sepsis 2, não era tão sensível. Olha só, a gente aumentou o volume corrente, desculpa, o animal aumentou o volume corrente minuto aqui, só que não mudou o CO2. Por quê? Bom, aí provavelmente porque aumentou a produção e provavelmente porque talvez exista algum distúrbio entre ventilação e perfusão, propriamente dito aqui no meio. Tá? Mas o volume corrente minuto aumentou. Foi uma resposta, provavelmente, a única coisa que mudou do grupo Sham para endotoxina foi a fusão da endotoxina. Tá bom? Bom, e da mesma forma, quando a gente pega a musculatura associada aqui à respiração, seja a intercostal, seja a diafragmática, aumento do fluxo também. Tá bom? Bom, agora já com animais menores, conforme a gente injeta endotoxina, isso aqui é um grupo Sham, um grupo que não foi, não recebeu endotoxina. Isso aqui é o grupo sepsis. Isso aqui, na verdade, é a PDI, quer dizer, é o que você mede de pressão transdiafragmática. Todo mundo lembra que é isso, né? É o jeito de a gente medir eficácia de contração diafragmática. É o gradiente de pressão entre o que eu gero no esôfago e no estômago. Quer dizer, conforme o meu diafragma contrai e eu diminuo a pressão pleural, portanto, um jeito de eu medir a pressão pleural indiretamente é a variação da pressão esofágica. A pressão esofágica cai e a pressão gástrica por conta da contração diafragmática aumenta. Conforme esse gradiente aumenta, quanto maior esse gradiente, maior a eficácia da contração diafragmática. Tá bom? Então, ó, uma vez que você injeta endotoxina, a pressão transdiafragmática começa a cair, no mesmo grupo de animais. Então, aqui a gente já viu duas coisas que modulam aquela curva que muda para a doença. É o aumento do estímulo, certo? 2, a perda de força, propriamente dito. Bom, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, gente. Isso aqui é a validação do P.1, que a gente mede aí na beira-leito como talvez o padrão ouro para mensuração de drive respiratório. Quem validou foi o professor Milik Emery, ele é um canadense, tá? Isso aqui são seres humanos normais, quer dizer, sem doença, que estavam respirando num aparato como esse, que você consegue
fazê-los reter CO2, reinalar CO2. Mas o que eu queria trazer daqui é o valor normal. Olha só o valor normal da P.1. Você não lembra de onde saiu o P.1? Da outra conversa? O P.1 saiu de um estudo que era do Cairo, do Egito. De dois pesquisadores, um chama Hamuda, outro Wilson. Eles mostraram que conforme a gente pega animais, você pode fazer vagotomia, que é o que eles fizeram para estímulo maior, pode fazer reter CO2. Quando você pega um tempo fixo e grande do tempo respiratório, que eles mediram 1,5 segundos, assim, o volume corrente era muito parecido. Tá? Engraçado, mas era muito parecido. Aí que o Miriam bolou foi o seguinte: bom, se com tanto tempo expiratório o volume é o mesmo, se eu pegar um tempo muito curto e fizer grandes variações, porque assim, só lembrar que assim, a grande validação de variações é para vagotomia. Então, se eu pegar um dente inflamado, por exemplo, eu não sei o quanto que isso pode ser válido. A gente usa o P.1 como medida padrão para mensuração do drive respiratório, mas sem saber se assim ele é, tá bom? Bom, então, ele falou assim, olha, com 100 milissegundos, se eu medir a pressão negativa com a via aérea ocluída, talvez essa pressão seja um grande mensurador da intensidade do sinal que está chegando na musculatura. E é o que a gente usa até hoje, tá bom? Então, assim, o valor normal da P.1 fica aqui em torno de 3, 2,5 centímetros de água, certo? Seria negativo a pressão, mas a gente sempre fala em módulo. Opa, pulei aqui. Então, olha só. Isso aqui é um estudo com seres humanos, tá? É um estudo italiano. Tommaso Mauri é um dos nomes que vocês vão mais ler aí, estudando modulação do drive respiratório, de qualquer jeito, né? Com suporte respiratório principalmente. Mas vejam só, conforme a gente aumenta a pressão parcial de oxigênio isso aqui são pacientes sépticos, tá? Com lesão pulmonar. Então, olha só, a medida inicial deles ficava aqui em torno de 7, 8 centímetros de água de variação de swing de pressão esofágica e um P.1 em torno de 6 centímetros de água. Olha só, acabei de falar para vocês que o valor normal é em torno de 3. Durante a sepse, a gente chega a isso a 6, 7. Quer dizer, dobrou. Parecem números pequenos, mas isso já é o suficiente para causar bastante estrago aí no dia a dia. Tá? Bom, isso aqui a gente vai falar do resto de modulação um pouco mais para tarde. Isso aqui é um achado interessante, porque uma discussão sempre que vem é aquela história do DPLC, que está retendo CO2, quando a gente dá oxigênio, ele piora da retenção de CO2. Qual é o motivo disso acontecer? Uma coisa que parece que não acontece é a depressão do centro respiratório. Quer dizer, olha só, você pega o doente de DPLC, que tem um conjunto de pacientes, uma amostra de pacientes com DPLC, que tem 55 de CO2 de base. Você faz hiperóxia neles com FI de 1. Eles sobem um pouco o ETCO2, sobe não é pouco, né? Desculpa, sobe, mas não pouco. Sobe para em torno de 57, 58 milímetros de mercúrio, frente à hiperóxia, mas com P.1 mantido. Então, se eu chamar o P.1 de mensuração do drive respiratório, não foi queda da intensidade de sinais do centro respiratório que fez o dente reter CO2. Aí que vem a teoria de que provavelmente isso acontece por um distúrbio aqui, propriamente dito. Bom? Bom, agora falando das consequências do drive respiratório, gente, tinha falado que ia falar muito de drive baixo, vamos falar duas coisas rápidas, tá? Acho que o Pedro deu aula para vocês faz 2 semanas, não foi? Então ele deve ter falado uma série de experimentos de mensuração de consequência de funcional para a musculatura respiratória de animais médios e pequenos, quando você deixa muito tempo a musculatura respiratória sem funcionar. Isso aqui na verdade, é uma revisão desse Theodoros Vassilakopoulos, que é o descritor da VID, né, que é a lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica. E olha só que interessante, eu deixei 2 estudos aqui assinalados, que vejam só, olha o tempo de duração de ventilação mecânica dos animais, 11 dias e 5 dias. Se vocês forem prestar atenção, é a maior de todas. Isso aqui é declínio da força diafragmática medido pelo declínio de força da pressão diafragmática que a gente já conversou o que é. Então vejam só que 49% de queda, 51, 48, os que mediram foram números altos, tirando 21, 25. Mas isso para 48 horas, aqui já 3 dias, olha, quando fala de 5 dias, 11 dias aqui, a queda foi de 25%, 28%. Se a gente olhar de forma bem grosseira desse conjunto aqui, então,
uma queda pequena, certo? Em relação aos outros estudos. Mas teve uma coisa que diferenciou esses dois estudos, que está aqui, ó. A ventilação não ficou controlada. Então, os outros, a ventilação era controlada. Isso é uma coisa interessante para a gente ter na cabeça, que o Pedro já deve ter deixado isso bem assinalado para vocês. Deixar a musculatura parada, ela realmente perde força. Tá? Perde tamanho, perde força. O tamanho é proporcional à força, mas não uma correlação relativamente fraca. Ele deve ter falado para vocês que às vezes a gente ganha tamanho, mas não ganha força. Às vezes a gente ganha muita força, mas não ganha tamanho. Tá? Isso aqui ele deve ter mostrado para vocês, né, uma descrição do New England de pacientes em morte cefálica com 18 horas de ventilação mecânica controlada, o que acontece com a musculatura do diafragma. Né? Isso aqui, desculpa, comparando com o grupo controle, que eram pacientes que vieram fazer biópsia de pulmão e biopsiaram o diafragma durante a cirurgia. A maior parte das biópsias foi por nódulos, tá? Então, sim, isso aqui é a moçada que ficou 18 horas sem fazer força na musculatura diafragmática, isso aqui é músculo diafragmático, isso aqui da moçada que veio fazer biópsia. Então, a gente perde tamanho e perde força, resumindo, em pouco tempo de desuso da musculatura. Tá. Se eu fizer ao contrário, se eu usar muito a musculatura, eu trouxe um estudo, isso aqui é com dentes com DPLC, que você vai lá e biopsia, quando você tem alguma abordagem cirúrgica, vai lá e biopsia o diafragma deles, ou estuda na necrópsia. Tá? Olha que interessante. Quanto maior o VF1, quanto maior a resistência de via aérea, maior a índice de injúria, índice de lesão, índice de fragmentação diafragmática. É isso que vocês estão vendo aqui na microscopia eletrônica, a destruição de musculatura. Então, quanto mais esforço a gente faz para respirar, mais a gente lesa a musculatura também. Isso aqui é para doente crônico. Para seres humanos em doença aguda, a gente não tem isso descrito, mas tem para animais, por exemplo, tem com coelho, tem com rato, quando a gente, com camundongo, quando a gente estimula o centro respiratório com lesão pulmonar. Tá? Quer dizer, eles vão fazer força contra alguma coisa extremamente elastante. Bom, isso daqui já com animal maior, com coelho, mas aqui envolve edema, né? Envolve aumento de tamanho, isso não é tão interessante para a gente. Mas o fato é que conforme a gente pega um coelho, isso daqui, IRL é a resistência da via aérea. Esse aqui é o grupo controle moderada, quando você causa obstrução da via aérea para o animal respirar espontaneamente com até menos 30 de pressão na via aérea. E o high era menos 45. Só para ver o que acontece aqui na musculatura do grupo Chan, eles vão perdendo, isso foi 1h30 de ventilação mecânica, tá? Eles perderam a média de diâmetro médio das fibras, tá? E quando a gente fala de musculatura doente, de pulmão doente, ele aumenta o diâmetro das fibras também, tá? Olha, isso aqui, na verdade, não era para estar aqui, mas é só que existe uma dissociação, acho que isso é interessante para a gente conversar para o dia a dia. Isso aqui são seres humanos, tá? E normais. E aí, o que se fez? Você colocava uma máscara, fazia uma inalação controlada para subir em 10 milímetros de mercúrio o EtCO2 dos voluntários. E faziam duas perguntas independentes. Qual a dificuldade que você tem para pôr o ar para dentro? Número 1. Número 2. Qual a sua sensação de falta de ar? Que o ar não está entrando. Então, olha só. Aqui, ó. O índice de esforço, que é a dificuldade que você tem por ar para dentro, em geral, a sensação dessas pessoas é que caiu. Né? Já a sensação de falta de ar aumentou. Então, são coisas que, assim, lembrar que as dimensões, quando você fala falta de ar, dispneia, isso, assim, é um conjunto de coisas grandes. Aqui a gente está vendo duas dimensões, que a sensação de esforço, a sensação de falta de ar são coisas diferentes. Às vezes isso pra gente, quando a gente está observando o dente, às vezes é real também, né? Você olha pro dente, o cara tá fazendo um esforço lascado. Eu sei quando você tá num lugar, já digo, um lugar difícil. E você pergunta pro dente, você tá com falta de ar? Ele fala, não. Isso é uma coisa importante para a gente ter na cabeça. A sensação é uma coisa, a sensação de dispneia é uma coisa, a sensação de esforço é outra, e a nossa sensação observacional também segue esse padrão. É diferente uma coisa da outra. Isso aqui é só para mostrar para a gente que, às vezes, o que a gente observa, pergunta para o dente, o que ele dá de ponto em falta de ar, isso aqui é uma escala de 50 centímetros.
A gente, quando observa, a gente subestima. É interessante isso. Então, perguntar para os doentes é sempre o padrão ouro. Mas, ó, vamos lá o que importa. Quando você fala de drive respiratório acentuado, qual a primeira coisa que vem na cabeça, gente? Um doente com lesão pulmonar aguda, por exemplo. É a tal da psili, que isso agora na Covid foi, acho que um dos grandes assuntos aí da literatura. Eu vou mostrar para vocês dois estudos de onde isso nasceu. Deixa eu pular isso aqui. Esse aqui é o principal deles. Daniele Mascheroni, o italiano, tá? De nascença, pelo menos. Mas aqui foi um estudo com o professor Theodor Kolobov. Kolobov é um dos grandes nomes da ciência respiratória, né? O que eles fizeram aqui? Eles pegaram ovelhas, aí fizeram 3 grupos. Um foi o grupo CHAM, que eles observaram por 12 horas de ventilação mecânica sem fazer nenhuma intervenção, a não ser a monitorização. O outro grupo, eles injetaram ácido acetil salicílico dentro dos ventrículos, para estimular o centro respiratório, aumentar as eferências, aumentar a intensidade de sinais, ou seja, para aumentar o dano. E observaram o que acontecia com o componente respiratório e com os pulmões, que eram normais no começo, no final da 12ª hora de ventilação mecânica. Um terceiro grupo, que eles injetaram AS nos ventrículos e bloquearam o animal. Quer dizer, eles estimularam o centro respiratório do mesmo jeito que no grupo intervenção, só que bloquearam, não, assim, inibiram o componente efetor da respiração. Volume minuto. Então, do grupo CHAM e do grupo bloqueado, os dois estão aqui embaixo. Ficaram aqui em torno de 200 ml por quilo por minuto de volume corrente minuto. Esse aqui é o grupo que não foi bloqueado e recebeu ácido acetil salicílico dentro dos ventrículos. Quer dizer, o volume quase triplicou. Não foi triplicou, mas quase triplicou o volume, certo? Bom, no final de 12 horas, olha só, quando você pega o grupo que ficou em CHAM, ninguém tinha lesão pulmonar. O grupo que recebeu AS no ventrículo e foi bloqueado, ninguém tinha lesão pulmonar. No grupo que recebeu AS e ficou liberado para respirar, que os pulmões eram normais no começo, ao final da 12ª hora, tinham, a maior parte deles aqui, uma boa parte deles aqui, a maior parte, tinham as lesões graves no pulmão, principalmente edema, pulmão pesado, edemaciado, com componente inflamatório. Gente, esse foi o primeiro estudo que falou, olha, CID existe. É experimental. Tá? Esse estudo aqui é um estudo clássico da literatura, que acho que todo mundo já deve ter lido sobre o professor Didier Dreyfus. Didier Dreyfus é um francês que foi ele que escreveu a tal da VID, certo? Mas olha só, no experimento inicial dele, ele que descreveu o volotrauma. No experimento inicial dele, foi com animais pequenos também, olha só, ele criou situações de alta pressão na via aérea, certo? E alto volume, é o high P, high V. Situações de baixa pressão e alto volume. Então, como é que eu posso gerar alto volume dentro da via, passando na via aérea do animal para insuflar os pulmões, só que com baixa pressão? Tem um jeito de fazer isso, gente, que é simplesmente colocar o animal numa cafona, pressurizar com a via aérea, só que colocar com pressão negativa, gerar grande com pressão da via aérea baixa. Esse P é a pressão da via aérea, tá bom? Faz sentido isso? Então, olha só. E assim, situação com alta pressão e baixo volume. Situação de alta pressão e baixo volume, alta pressão na via aérea e baixo volume no aparelho respiratório, dá para a gente simplesmente colocar pouco ar dentro dos animais e colocar aumentar a elastância da caixa torácica, colocar uma cinta elástica, certo? Então, olha só, quando a gente fala de coeficiente de transudação e de peso úmido sobre peso seco, lembrar que peso úmido e peso seco, do ponto de vista experimental, é o padrão ouro para a gente ver o quanto o pulmão é demasiado depois de alguma injúria feita a ele, ou comparativo com outro grupo, tá bom? Então, assim, esse grupo que ventilou com altos volumes foi o grupo que mais inchou, apesar de pressão baixa. Mas esse grupo que tem baixa pressão e alto volume, não se comporta como um doente que está com um drive respiratório hiperacentuado, que faz uma pressão negativa, na pleural muito baixa, muito alta, desculpa, imóvel muito alta, fica melhor falando assim, certo? E com altos volumes, e na pressão da via aérea não é tão alta. Então, senhor edema. Então, foi um estudo que não foi voltado para isso, mas já deu uma dica aqui que essa tal da CID pode existir mesmo. Né? O estudo do Takeshi foi um dos pós-graduandos do Marcelo Amata.
E isso é bem interessante, porque ele usou coelho, tá? Fez uma lesão pulmonar com retirada de surfactante e ventilação lesiva, e fazia dois estímulos do drive respiratório. Quer dizer, um deixava a própria lesão, causando seu estímulo, e o outro ele acentuava a lesão usando o doxapran. Não sei se todo mundo conheceu o doxapran, Dopran é o nome comercial, ele é vendido na farmácia para DPOC retentor de CO2. Se dá para DPOC, respectivamente, retenção de CO2. Efeito colateral que boa parte deles convulsionavam, daí foi tirado do mercado. Então, quer dizer, é um senhor estimulador do sistema nervoso central. Então, olha só, quando a gente tem um baixo volume, seja em ventilação espontânea com um estímulo fraco, quer dizer, com drive fraco, com drive forte, a lesão pulmonar, pelo menos assim, do ponto de vista histológico, não parece mudar. E realmente, quando você quantifica isso, é bem parecido. Tá? Inclusive com a tendência de ter menos lesão em quem tem mais estímulo. É esquisito, mas é isso aí. Quando você deixa o volume corrente um pouco maior, tá? E coloca o animal para puxar com vontade, aí sim a gente destrói o pulmão. Mais uma prova que a tal da Siri pode existir. Tá? E aqui a descrição do Takeshi com o Marcelo e o Edu Leite, que está aqui, né? Da história do Pendeluft. Ó, gente, Pendeluft, por si só, vai falar assim, é só um de água, fase, movimentos de insuflação assincrônicos dentro dos pulmões. Isso é Pendeluft. Isso por si só, fez não gerasse lesão pulmonar. Mas o que lesa o pulmão é o que causou isso, que em geral é assim, para a gente ter uma insuflação fora de fase nos pulmões, em geral isso se acontece porque a gente tem complacências regionais diferentes, basicamente as regiões que são gravitacionalmente independentes e das gravitacionalmente dependentes. E é o que eles estão mostrando aqui, olha. Aqui embaixo, em cima, quando a gente está começando a insuflar, aqui, assim, aqui no final, quando você tem o pulmão já insuflado, aqui ele está murcho embaixo ainda. Ele só vai insuflar depois disso. Assim, qual a expressão clínica disso? A gente pode não enxergar, mas boa parte de espaço morto de doente que está respirando com muita vontade pode ser Pendeluft. Não é lesão pulmonar propriamente dita. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque você está exalando o ar da região anterior para insuflar a região posterior, deixa de ser espaço morto. A gente só trocou o lugar do ar, mas o ar é o mesmo. O ar não foi renovado. Isso é igual ao espaço morto. Tá bom? Bom, e aí, isso aqui também é um estudo europeu, só para mostrar para a gente que, assim, você pega doentes que em ventilação não invasiva com volume corrente muito alto, são os doentes que mais têm chance de falhar na não invasiva e, por conseguinte, morrer. Daqui é mais uma ideia que vem, olha, Siri existe. Por quê? Porque se os doentes estão respirando espontaneamente com volume corrente maior, apesar de lesão pulmonar, em tese clinicamente pareado, esses doentes que estão com volume corrente maior provavelmente estão lesando mais o pulmão, são mais entubados e morrem mais por causa disso. É verdade, vírgula, não para todos. Porque tem muita gente que está fazendo volume corrente maior porque tem um estímulo inflamatório, por exemplo, maior, porque tem uma doença mais grave. Tá certo isso? Então, realmente é um estudo de associação, não de causalidade. E essa aqui é uma reavaliação do LungSafe. O que eles fizeram aqui? O que vocês estão vendo aqui do LungSafe assim, são os doentes com SARA, que é lesão bilateral. Lembrando que o LungSafe pegou todo mundo que estava entubado, é uma corte europeia. Do lado de cá, o lado esquerdo de vocês estão vendo os pacientes com relação PF abaixo de 150. E do lado direito, acima de 150. Aqui a gente está vendo quem foi pareado por relação PF, idade e causa de doença, a comparação de probabilidade de sobrevida, aqui em 25 dias, tá? De quem ficou na não invasiva e quem foi ventilado classicamente. Então, com a relação PF acima de 150, a probabilidade de sobrevida assim, não foi muito alta, 40% de mortalidade dos pacientes na Europa, e só que igual nos dois grupos. E, aqui à esquerda de vocês, o grupo que ficou na não invasiva morreu mais. Lembrando que aqui tem os doentes mais hipoxêmicos, relação PF abaixo de 150. Então, daqui sai também uma inferência que talvez a CILI exista para seres humanos. Tá? Então, assim, gente, isso que eu mostrei até agora para vocês é o que a gente tem sobre CILI. Então, provavelmente ela existe.
Mas o quanto que a gente deve valorizar, como a gente deve modular, o quanto que a gente deve mexer nela, quanto ela deve determinar condutas no paciente, isso acho que isso vai variar muito de paciente para paciente. Hoje não existe certo, não existe errado. Amanhã não sei, mas hoje não. Tá? Falando sobre modulação. Modulação, a gente tem. Quando fala de modular drive respiratório, o que vem na cabeça de vocês? Como é que a gente pode modular um drive respiratório falando em classes? Por exemplo, ventilação pode modular? Drive respiratório pode, né? Mas como? O que a gente pode fazer na ventilação que pode mudar a intensidade do sinal que está saindo lá de cima da central para chegar na musculatura? O que vem na cabeça? Administrador 2, o que mais? Drive respiratório. Não de forma consistente, aparentemente, isso é transitório, mas diminui. Por quê? Para ajustar pique, perfeito. Mas por quê, Paulo? Que talvez envolva o reflector Herring-Breuer, né, de distensão alveolar com inibição do centro respiratório, provavelmente pelos mecanorreceptores. A gente já viu 3 na ventilação. Tá bom. Os 3. E mais? O que vem na cabeça? Sedação, né? Sedação que, na verdade, a gente tem sedação e analgesia. Né? O que mais que vem na cabeça? Na verdade, tirar o SO2. Na verdade, tirar o SO2, concorda? Não sempre. Isso que eu estou falando é parcialmente real. Porque quando você faz aumentar a frequência, a gente pode, pelo aumentar a frequência, aumentar a pressão média, aumentando a pressão média, a gente pode aumentar as referências dos mecanorreceptores, né? Usando a que nem a PIP faz. Certo? Mas tudo bem. Quando a gente fala de overdrive, frequência. O que mais? Tirando o estímulo inflamatório e outros jeitos da gente talvez modular pH. Certo? Olha, então, existem várias formas de se integrar isso. Isso que eu estou mostrando para vocês, acho que todo mundo deve conhecer, é o Landmark Trial. Na verdade, ele é um estudo, assim, tem nomes importantes aqui, né? O idealizador foi o professor Ian Boldinger. Mas tem aqui Lohan Brochard, Niall Ferguson, Marcelo Amato, aqui é o Marcelo Amato, e o professor Slutsky também. Assim, é um estudo, na verdade é chamado de Landmark Trial, só que ele envolveu, foram acho que 30 pacientes, 14 em ECMO e 16 em ECMO, todos com insuficiência respiratória grave. Mas é importante assim, para mim, pelo menos, ele vem para organizar as ideias. Vamos lá. Olha só. Então, qual que era a ideia? Era otimizar o esforço respiratório dos pacientes para deixar uma variação de pressão esofágica não maior do que 8 e não menor do que 3 centímetros de ar. Tá? Faz sentido isso? Você pegar a pressão da pleura do doente, se ele está fazendo uma variação de pressão menor que 3, talvez o drive esteja extremamente inibido. Certo? Se ele está fazendo mais do que 8, talvez o drive esteja extremamente estimulado. O grande problema disso, né? Depende de complacência, depende de resistência, então tem problemas, tá? Assim, assegurar de que os pulmões não estão sendo submetidos a grandes pressões. Então, o que eles pegaram aqui? A variação de pressão transmural da pressão, da driving pressure transmural. Quer dizer, vendo se a pressão de distensão do pulmão estava no nível seguro, só que contemplando a pressão pleural. Quer dizer, se eu falo que assim, olha, a pressão, sei lá, a minha pressão da via aérea está em 8 centímetros d'água. Beleza. Só que com a pleura na pressão negativa de menos 20, quer dizer, dá um gradiente pulmonar de menos 28. Estou falando de pressão instantânea, pressão estática, não importa se é PIP, se é pressão de platô, pico ou qualquer outra. Só para ver o conceito do que é a pressão transpulmonar. Tá bom? Fez sentido isso que eu falei? Tá. Mas, ó, e sempre deixando o pH acima de 7,25. Mas, assim, fazer isso, passar um cateter esofágico em todo mundo, isso não é viável para a maior parte do serviço. Um jeito da gente fazer uma transição disso daqui para a clínica é pensar o seguinte: eu tenho um padrão respiratório, um conforto respiratório aceitável, certo? E como que eu posso classificar isso? Basicamente, pelo que a gente mede a beira-leito. Se a gente queixar de dispneia, é um problema. Tá? Quanto menor a complacência, em geral, maior o estímulo respiratório, maior a queixa de dispneia dos pacientes. Respiração paradoxal, aquele doente que
quando ele está inspirando aqui em cima, ele chega, assim, dependendo da força de contração diafragmática, chega até a barriga aqui, certo? E durante a expiração, o contrário. Depois, a tiragem intercostal, batimento de asa nasal e o dente que está suando frio ali, fazendo força. Não precisa ser frio, né? Então, assim, se eu tiver uma presença leve ou ausência desses sinais, talvez, isso não dá para falar com certeza, mas hoje a gente isso, fato, isso seja uma expressão de que o drive está num nível seguro, trabalhando com pressões seguras, tá? Bom, vamos lá. Então, passo 1 do estudo Landmark. A sedação, os pacientes estavam todos sedados, quer dizer, e paralisados, as duas coisas. Então, as referências respiratórias, o drive propriamente dito era nulo, zero. Então, assim, eles tiraram a sedação, tiraram o bloqueio neuromuscular, baixaram a frequência do ventilador e quem estava em ECMO diminuiu o fluxo de gás do SWIFT, com a ideia de deixar o CO2 subir, para ter o estímulo central, para ter o estímulo da respiração. Sempre tentando deixar a frequência menor que 35, um volume menor que 8 ml por quilo e os doentes, sempre que possível, em pressão de suporte. Olha, aqui era interrompido e interrompido, até os doentes começarem a entrar. Daí se voltava, que a gente vai voltar para frente. A mediana de tempo para os doentes saírem, para se desligar tudo e começarem a chegar nesses pontos, foi de 1 dia para fazer isso. Em geral, não é tão rápido assim, tá bom? Bom, aqui só para a gente falar algumas coisas. É o que a Paula tinha conversado. Relação entre FiO2 e a variação, vamos pegar aqui o P.1, um substituto do drive respiratório. Para FiO2, imediatamente, quer dizer, em 5 minutos, a gente tem uma queda do P.1, essa aqui é a queda percentual deles. Assim, uma queixa de dispneia e da frequência respiratória também. Olha que a dispneia não melhorou tanto, ela melhorou, uns 30% de melhora. Isso aqui são sempre escalas de 40, 50 centímetros para ter alguma acessibilidade de variação, tá? Escala analógico-visual, digo. Então, subir a FiO2 instantaneamente parece diminuir o drive respiratório. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Você pegar pacientes que estão com FI fixa, você vai lá e baixa a saturação deles para 85%, depois volta para o normal, baixa para 90% e volta para o normal. O normal aqui é entre 94% e 96%, tá? Então, assim, sempre que a gente chega no nível mais baixo, que é 85% de saturação, o P.1 explode e a frequência respiratória explode também. Então, mais uma vez, pelo menos instantaneamente, deixar um doente hipoxêmico pode piorar a deixar o drive dele mais acentuado. E o contrário também, se eu deixar o dente mais hiperoxêmico, isso pode diminuir o drive respiratório instantaneamente. Isso, a médio e longo prazo, não parece ser sustentável. Tá? Eu coloquei aqui, vocês lembram que no Landmark isso não fazia parte, ficar subindo a saturação nem PO2 dos pacientes. Mas imediatamente, acho que todo mundo já viu aquela história de você ter um dente muito grave, se ela sobe a PO2, de repente ele faz a apneia. Daqui a pouco ele volta para onde estava. Bom, isso aqui é usando a cana de alto fluxo. Eu acabei de mostrar esse estudo para vocês, só que era nessa medida inicial. Isso não é só para mostrar que quando a gente sobe a PO2, sobe a saturação e faz pressão, lembra que a cana de alto fluxo, ela não só oferta a fluxo alto de oxigênio, uma fração respiratória alta, mas também ela faz um aumento de pressão de via aérea. Tá? Então, quer dizer, a gente tem um nível de CPAP embutido nesse conjunto. Isso é capaz de diminuir aqui em 3, 4 centímetros d'água a variação de pressão esofágica e mais ou menos os 2 centímetros d'água aqui do P.1. Aqui é P.5, na verdade, menos substituto do P.1. Tá? A gente falou do P.1, mas eu não lembro o que é o P.1. Você sabe o que é o P.1? P.1 é o seguinte, você pega o dente para entubado, põe para ele fazer uma inspiração normal, só que com a via aérea, com uma cânula, por exemplo, obstruída. Você mede a pressão que o dente gera negativa nos 100 primeiros milissegundos, que isso parece não depender do componente consciente. Então, quanto mais negativo for a pressão, maior é o drive respiratório. Tá? Esses números que eu estou pondo são positivos, porque vai ser pressão negativa, na verdade, tá bom? Esse é o P.1, pressão dos 100 primeiros milissegundos com a via aérea ocorrida.
Isso aqui é só mostrar uma coisa pra gente, que olha só, quando a gente pega as referências dos glôbulos, tanto carotídeo quanto aórtico, quando você submete a hipóxia ou hipercapnia, isso aqui é o que você mede de tensão na saída nervosa, a frequência de estímulo que está sendo feito. Em tese, quando a gente faz hipoxemia, lembrar que o jeito da gente sentir hipoxemia, talvez o principal, acho que não mas talvez o principal, são os globos aórticos carotídeos. Para pH e CO2 já não é só isso, tem o sistema nervoso central para ajudar também, né? A face ventral do. Mas olha só, Propofol em doses baixas é capaz de reduzir os estímulos da hipóxia, não tanto, mas reduz. Agora, da hipercapnia, ele reduz bastante, certo? Então, assim, o Propofol pode ajudar um doente a tolerar, aparentemente, pode ser que hipercapnia, principalmente, mas hipóxia também. Bom, esse aqui é um estudo do New England mostrando o efeito da morfina na reação dos pacientes que são submetidos à hipercapnia por reinalação. Tá? Essa resposta hipercápnica, basicamente, ela mede o volume. E quando você faz morfina e faz o doente, isso aqui no estado basal já cai. Quando você faz o doente reinalar SO2, ele sobe um pouco, mas não chega nem perto do que era no basal antes de fazer hipercapnia. Desculpa, antes de receber a morfina. Então, sim, a morfina aumenta a tolerância à hipercapnia. Tá? Diminui o volume minuto dos doentes. Isso aqui é a resposta ao fentanil, bolos progressivamente maiores e por tempo, certo? Então, assim, ó, aqui não é gráfico, mas pensa com o eixo X é o tempo e no eixo Y dose. Vamos pegar a maior dose aqui, ó. Isso aqui dá quase 10 microgramas, seria o equivalente a 1 miligrama de morfina venoso. Então, ó, o CO2 do controle sai de 41, faz aqui um vale em torno de 5 minutos, se mantém até 15, com 30 minutos os doentes começam a recuperar. Só para a gente ter uma ideia da cinética de como acontecem as coisas no CO2. Aqui é do remifentanil, falando então só de opiáceo. A gente já viu morfina, já viu fentanil, já agora estamos vendo o remifentanil. Em doses progressivamente maiores, isso aqui é a variação da média do potencial de amplitude que se a gente mede na miografia de 7 canais dos últimos. Basicamente no nervo freio. Então, assim, conforme a gente vai subindo a dose do remifentanil, o swing diminui. E a frequência respiratória, ela cai, aqui é o contrário, a frequência cai e o swing ele cai num nível limitado, mas a frequência desmorona. Gente, então, esse é o primeiro estudo que eu fiz com vocês de frequência. Até então tinha mostrado de reatividade ao CO2 e elevação do CO2 quando a gente faz o opiáceo. Então, quando a gente faz o opiáceo, aparentemente o grande efeito é a queda da frequência respiratória. Tá bom? Bom, esse é um estudo com sedação. Assim, olha, o número que eu estou falando não é exatamente esse, mas um pouco mais de 80% dos doentes estavam recebendo propofol para sedação aqui, certo? Então, se o doente está acordado até sedação profunda, que varia, a frequência respiratória ficou igual a deles. O que variou aqui foi realmente o volume corrente, onde contempla o mesmo paciente, certo? Então, assim, o que eu quis mostrar com esses dois estudos para vocês? Que, assim, tanto com sedação, quando a gente faz analgesia com o opiáceo, a gente modula o centro respiratório, aparentemente, mas talvez em dimensões diferentes ou predominantemente em dimensões diferentes. Os opiáceos, em tese, eles diminuem a frequência de estímulos de influente na cabeça. Como eu falei isso para a pessoa. Diferente isso, de estímulos diferentes, que a gente diminui a frequência do doente. E quando a gente usa sedação, qualquer droga GABAérgica, predominantemente a gente diminui a amplitude, ou seja, a gente diminui o volume corrente. Certo? Olha, predominantemente, não quer dizer que é só isso. Isso aqui é a tese do Paulo Nassar, que deu aula para vocês, que ele comparou desligar a sedação, despertar diário com sedação baixa. O Fernando Zampieri falava que era sedação nenhuma versus sedação alguma. Né? Mas aqui são assim, as doses até o quinto dia que os doentes usaram. Então, assim, midazolam, grupo sem sedação não usou nada. Né? O outro grupo usou doses muito baixas, gente, 0,01, 0,02 miligramas por quilo por hora. Isso dá meio miligrama por hora, 1 miligrama por hora, certo? São doses bem baixas de midazolam. E isso aqui é fentanil. Quase todo mundo recebeu, pelo menos até o terceiro dia, mas
a dose ia saindo. Não teve diferença nenhuma de desfecho grosseiro, tanto de mortalidade, tempo de ventilação. O que teve diferença foi isso aqui, ó, volume corrente dos doentes que receberam algum grau de sedação, o volume corrente na mediana era menor. Não faz sentido, né? Mas foi o único achado diferente dos dois grupos. Eu acho que é uma coisa para a gente ter na cabeça aí para o dia a dia, pode ajudar na neurolimpa. Bom, falando de pressurização, quando a gente aumenta a pressão do suporte, tese, talvez a gente esteja só transferindo o trabalho respiratório da musculatura para o ventilador. E parece que acontece mesmo. Conforme a gente sobe a pressão de suporte, o P.1 desaba dos pacientes. Principalmente quem tinha o P.1 muito alto. Tá? Bom, próximo passo aqui é que, assim, até então, o Landmark, o que eles faziam? Era tirar a sedação, e até agora, o que se fazia era titular pressão de suporte, titular propofol para tentar manter abaixo de 8 ml por quilo, certo? Esse era o primeiro degrau do Landmark. O segundo degrau, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Era basicamente mexer agora na analgesia e sedação. Desculpa, isso na verdade é baseado em tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, o primeiro passo era tirar tudo. O segundo era voltar para deixar nos 8 ml por quilo o dente confortável. Só que voltar por dose alta, titulando isso para chegar nos 8 ml por quilo. Sempre dessa forma. Isso aqui é o surrogate lá que eu tinha mostrado para vocês, pH aceitável, né, e dor controlada. O próximo passo no Landmark era titular pressões. Pressão, agora eu estou falando de pressão expiratória, de PIP, tá? Não de pressão de suporte. Isso aqui é um estudo do professor Giulianani, com edema agudo de pulmão. Mas o que é interessante dele? Quando você deixa o dente respirando espontâneo, vejam aqui ó, a variação de pressão esofágica. 10 centímetros, 10,5 centímetros d'água. Quando você põe 5 de CPAP, isso aqui cai em 2 centímetros d'água quase. Quando você sobe para 10, não varia muito dos 5, mas bem mais baixo que a ventilação espontânea. Quando você põe 2 níveis de pressão, que era 5 mais 10, quer dizer, 5 de pressão de PIP, de EPAP, e 10 pressão de suporte, aí sim ele desaba. Quando a gente volta o dente para a respiração espontânea, o mesmo paciente, os mesmos pacientes, ele volta para onde está. Então, resumindo, pressão de suporte pode valer modular a variação de pressão, talvez o centro respiratório, variação de pressão pleural, talvez o centro respiratório, mas o CPAP por si só. Então, o próximo passo do Landmark foi isso, foi subir a PIP que o dente estava, que eles estavam aqui com a mediana de 8 de PIP, eles quase dobravam, aumentavam em torno de 70% para 14 centímetros de água, certo? Sempre mantendo saturação boa, pH e o conforto aceitável. Eu vou mostrar para vocês que aqui tiveram pouquíssimos pacientes que tiveram benefício de subir a PIP, mas teve um grupo de pacientes que foram os pacientes que, quando subiu a PIP, eles ganharam com paciência, foram os que mais responderam. Isso era um conhecimento fisiológico que não existia até a época do Landmark. Tá? Agora a gente vai falar do CO2, o modulador. Isso aqui é, de novo, o professor Tommaso Mauri. O que ele fez aqui? Os dentes que estavam em ECMO, tá? Vamos liberar para a pressão de suporte. Perfeito. Aqui estava com fluxo de gases 100%, diminuiu para 50%, 25% e 0%. Olha o que acontece com o volume corrente. De uma forma linear. Mas assim, é intuitivo de pensar isso, né? Se eu estou transferindo o CO2 para fora do corpo, pela ECMO, estou tirando o fluxo de gás da ECMO, ou seja, estou desligando a ECMO do doente, ele vai ter que se virar para fazer isso. Os nativos aí. Né? E ele vai aumentar o volume corrente. E aumenta o P.1. Mas o inverso é verdade. Eu só estou querendo liberar uma ventilação espontânea, ele está em ECMO. Se ele acordar desconfortável, às vezes eu posso deixar o pH até um pouco mais alto, assim, 25, tirando o CO2 pela ECMO e ver se ele cai, se melhora o conforto respiratório dele. Tá bom? Assim, a intenção desse estudo que eu trouxe aqui era para colocar dentro do Landmark como um possível modulador de conforto. Tá bom? Bom, eles subiram o sweep na mediana de 5 litros por minuto para 8 litros por minuto. Foi o que aconteceu no Landmark. Sempre mantendo pH adequado e conforto respiratório. Até aqui, 88% dos doentes ficaram confortáveis. E aí entra a história do bloqueio parcial. Essa aqui é a descrição inicial do bloqueio parcial, a descrição dos holandeses. Só lembrar que eles foram fazendo bolos de rocurônico até cair 6 ml por quilo e deixaram em infusão contínua. Então, no total, foi um total de bolos de 21 miligramas, tá, em mais ou menos 25 minutos.
Iam fazendo de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 5 miligramas de ropurônio, até chegar no 6 ml por quilo. Eles não queriam bloqueio total. Queriam que o dente não fizesse esforço, ficasse visualmente confortável, com variação de pressão pleural muito intensa. Tá? Bom, e daí na infusão, para manter isso, ficou em 16 miligramas por hora mais ou menos, de ropurônio. No Landmark, foi feito isso também, só que usou cisatracuna. Então, no total de bolas de 2,5 miligramas de cisatracuna. É isso mesmo, gente, é uma dose bem baixa. Fazia 1 miligrama, 3, 5 minutos, 1 miligrama, 3, 5 minutos, 1 miligrama de cisatracuna. Tá? Aqui não teve infusão contínua. Todo mundo estava no SASU, ou seja, isso aqui era um RAS menos 4, menos 5. Tá bom? E nesse momento, mantendo todos os padrões de segurança, todos nós ficaram confortáveis nesse momento. Então, vejam, antes de curarizar, 88% dos dentes não eram bons, mas 88% dos pacientes ficaram confortáveis. A gente põe bloqueio nesse algoritmo de raciocínio, a gente consegue, não está tirando drive respiratório, tirando a efetivação do drive respiratório. A gente consegue deixar os doentes no padrão respiratório completo. Isso aqui é um mapa de tudo o que aconteceu. Então, no início, todo mundo azul que não tinha esforço respiratório. Aqui, vermelho, aqui é esforço excessivo. Tá? Então, assim que liberou, a maior parte dos doentes estava com esforço excessivo. Depois da titulação de drogas e varia PIP, isso diminuiu pra caramba. Depois isso subiu o SWIP dos doentes que estavam em ECMO, diminuiu mais ainda. E 100% depois bloqueio parcial. Mas tirando esse grupinho daqui do meio, aqui a gente tem os pacientes que, olha, isso aqui é o grupo com esforço aceitável. Vejam que quando a gente sobe a PIP, esse aqui é o grupo que não subiu a complacência de pelo menos 3 a 5 milímetros, tá? Milímetros por centímetro de água. Então, quando a complacência não varia muito, o número de pacientes que foram confortáveis não varia. Alguns sobem sim, mas esse ganho não é tão grande assim. Eu acho que interessante, alguns pacientes voltam para as forças. Quer dizer, quando você sobe o pico, eles param de entrar no ventilador. Interessante, né? E aqui o que aconteceu foram os doentes que subiram. E realmente, quando você subiu o pico, eles ganharam complacência. Nesse grupo, olha só, quase metade dos pacientes ficaram confortáveis. Quer dizer, a inibição do centro respiratório, uma pressurização da via aérea das unidades respiratórias. Ela é mais acentuada nos doentes que têm. Não sei se isso faz sentido. Talvez faça, porque a gente aumenta a superfície, que é apresentar aquele nível de pressão mais alto. Tá bom? Agora, que não vem a gente só dizer que algumas áreas que os mecanismos dessas áreas talvez não tenham sido suficientes em termos de expressão para reduzir as referências do drive respiratório. Esse aqui, a gente teve resposta sim. Teve resposta sim. Só que essa resposta ela deve ter sido adequada em um número bem pequeno de pacientes e um outro paciente aqui realmente parou de respirar. Só que foram os que tiveram variação de complacência que não. Assim, a ideia aí é mostrar a interação com a variação de complacência. Quem ganha com complacência aparentemente responde mais. Assim, grave, a intensidade, sabe, que as doenças graves, a gente tem um aumento de sinais emitidos, ou seja, só queria desacoplar um pouco isso. A gente perde força junto com isso. A gente tem um efetor. Na doença crítica, a gente tem esse componente biomodulador, que é aquela história da endotoxina causando ideia dos critérios de síndrome da apneia. Quer dizer, durante a doença crítica, a gente tem uma resposta inflamatória que não precisa ser de origem infecciosa nem inflamatória dito, isso pode causar desconforto e aumento da corrente. As consequências diretas do drive respiratório, elas são muito propriamente mesmo, tá? Agora, validação dela, o quanto que a gente deve valorizar, isso é um outro capítulo. E no diafragma a gente pode ter suas consequências também. E a modulação, aquilo que a gente ia conversar lá no começo, a gente pode fazer variando pressão,
Ação de suporte. Drogas, lembrando que os sedativos GABAérgicos, pelo menos, diminuem predominantemente o volume corrente. Os analgésicos diminuem predominantemente a frequência. O bloqueio neuromuscular diminui basicamente. Às vezes, você fazer um bloqueio parcial, às vezes começa a pedir. E a retirada do CO2 é muito importante. Já discutiu o que falar aí para vocês. Eu tinha uma pergunta. Sim, nada contra também, mas o servo, a Maqui, faz isso sem o fluido. O algoritmo, ninguém fala direito como é que é, mas provavelmente, assim, antes até ele atingir a pressão de trigger, o fluxo de trigger, ele acaba negativando a pressão. Quando você pega aquilo e regride para o zero, e talvez com uma outra correção que eles não revelam qualquer, você tem um número bastante parecido. Agora é o seguinte, tem uma carta, inclusive, do professor Tobin, do Júlio, falando sobre isso. Porque assim, qual que é a validação? Foi validado o sistema de inalação gentilmente transportadamente com máscara medindo aqui na boca. O que os ventiladores fazem é uma coisa parecida no dente entupido, só que medido lá no console do ventilador, sem o fluido. Então, assim, você tem a população você tem a compressibilidade do gás, você pode forçar a medida, a despeito de qualquer coisa. Aí a gente usa vários circuitos para fazer a mesma coisa. O circuito mais é mais erro que eu deveria usar sempre o mesmo circuito que foi validado. Tá certo? Exatamente. Então, exatamente. Exatamente. Inclusive, esse circuito em relação a esses professor. É o seguinte, é um eletrônico funcional que, assim, usando esses degraus, operação de pressão, operação de CO2, que a gente consegue deixar o dente grande, a parte Sara tem um assim, tinha um critério de equação facial. Desde que tinha que estar já aceitado. Então, só isso. Basicamente, o dia a dia, não precisa. Como assim, ó, tá na hora de liberar esse dente para ventilação. Isso em não. Assim, de forma grosseira respondendo essa pressão de suporte, pressão de dente grande, dente, quer dizer, você tá fazendo um controle de você que tinha falado do grudamento, né? Você tá grudado, você tá ficando 6 minutos. Você não tem essa. Assim, talvez faça diferença. Começa a fazer dupla disparo porque ele despressuriza muito rápido. Você pega o critério aqui de que seja 1%, 5%, às vezes o TI neural da paciente é extremamente maior do que o TI mecânico. E o TI mecânico fica ele despressuriza realmente muito rápido. O fluxo cai muito rápido na via aérea, com a paciência baixa. Né? Assim, o gradient de pressão entre o ventilador e os pulmões fica completamente alto. Esse fluxo muito alto e desaba.
porque você está controlado, né? Porque você está ajustando bem por causa disso, né? Eu separei por um segundo às vezes, de ter coisa que presta de suporte para chegar nisso, tem que ser muito paciente, né? O ar vai entrando, vai entrando, vai entrando, e o fluxo não usava. Quando usava, assim, exagerando aqui, acho que não tem resposta. Acho que não tem resposta. Aquela coisa. O cara que está fazendo determinado, talvez ele seja pior do que os outros pacientes, não sei, mas por outros motivos. Não é por os 8 ml por quilo. E levou a fazer 8 ml por quilo. Já estimula o centro respiratório. A gravidade da doença. A gravidade do ponto de vista de mediação inflamatória, da intensidade da doença. Agora, se os 8 ml por quilo, eu vou fazer, acho que no sentido dele, não sei se tem resposta. O que eu penso é que se você está fazendo 8, 9 ml por quilo, mas teoricamente, não vejo muito motivo para tu bastante por causa disso. Também não sei, mas hoje eu não faria para isso. Acho que eu pensar assim, ventilação não invasiva, às vezes, se você está vendo esforço dente, talvez seja mais importante do que você exalar. Assim, você imagina que esse dente não está na VVNI, na ventilação espontânea. Às vezes tem um dente fazendo uns pontos que a gente tem a produção. Pode causar mais clínica do dente, pode, mas se a gente fizer isso, eles largam assim, sabe? De interessante. Fazer isso contigo em casa, vai pegar um jeito. Isso é tirar sarro também, né? Pessoalmente, hoje eu não vejo muito sentido de entubar o dente precoce. Isso aqui não são as pessoas.
Uma dúvida que eu tenho nesse caso, às vezes você tem que o paciente está cansado, você colocou ele na venier e ficou ótimo. Aí ficou 1 hora ali na venier, você tira o venier e volta a ficar cansado de novo. Isso, para mim, no trabalho, por exemplo, no Covid, não tinha helmet, não tinha nada, a gente tinha... Isso era um marcador, talvez, que ele estava precisando um PIP, a gente pensaria em tubar, não sei nem se isso é verdade. Mas até pensando agora na questão do helmet, por exemplo, se eu botar esse paciente, será que esse paciente seria para eu considerar deixar no helmet, não entubar e ver como é que ele evoluiria assim? Eu acho que assim, o helmet ele talvez seja não para todo mundo, mas uma das interfaces mais amigáveis que ele postou. Mas talvez seja a grande vantagem dele. A história de deixar o dente ela invasiva, o cara começa a ficar com o nariz ali. Tudo bem, agora a gente tem as total faces, onde que aumentam a aplicabilidade. Esse também, esse é o dente cético. Não é bacteriano, mas é um dente que vai melhorar. Essa é a dente com Covid, a chance de melhorar não é tão grande. Vai ficar assim, eu acho que tem que ter tudo isso, né? Pacote de raciocínio.